Você sabe o que é estomatite? Qual é o tratamento disso? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar tudo sobre essa doença. Olá, meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Uramax. E hoje vamos falar sobre uma doença viral muito comum nas crianças, a estomatite. A gengiva-estomatite herpética aguda, mais conhecida como estomatite, é causada por um vírus, o vírus da herpes. E geralmente nas crianças ele aparece na bochecha, na língua, na gengiva, nos lábios. É uma doença extremamente contagiosa, então a gente recomenda que a criança não vá à escola ou a locais que possa transmitir essa doença, porque ela é de fácil transmissão. É saliva, né, em contato direto com as feridas, e criança não tem jeito, né, acaba colocando a mãozinha na boca, então é muito de fácil contágio, então a gente evita aí o contato com outras crianças. Por ela ser causada por um vírus, a gente trata basicamente os sintomas. É uma doença que gera bastante dor na criança, ela fica muito irritada, muito chorosa, geralmente não quer comer nada, muitas vezes vem juntamente com a febre, deixa a criança bastante deprimida, bastante debilitada, geralmente não quer brincar, então exige bastante dos pais aí esse aconchego, porque realmente não é uma doença fácil, e dependendo de onde ela está presente, na garganta, na gengiva, então dói muito. Então é uma doença muito difícil mesmo de lidar. Então exige muita paciência dos pais, dos responsáveis, dos avós, quem foi ficar com aquela criança. Muitas vezes, principalmente se acontece isso com os bebês que ainda estão nascendo os dentes, ela pode ser confundida. Pode ser confundida também com outras doenças da gengiva, que não são causadas por vírus, mas sim por bactérias, né, onde a gengiva fica toda inflamada, mas diferentemente da estomatite não forma aquelas aftas, aquelas feridas. Então precisa de um diagnóstico bem preciso de um profissional da saúde, pode ser um médico, pode ser um odontopediatra. E mais uma vez um reforço aqui, se você já tiver um acompanhamento com o odontopediatra, né, que já acompanha seu filho desde bebê, então você leva ele para fazer o diagnóstico diferencial, já que ele vai estar sempre em acompanhamento. E quanto antes procurar melhor, tá? Porque às vezes é só uma afta que começa e depois começa a aumentar, e rapidamente. Alguns casos o tratamento exige antivirais, né, mas são casos mais severos, mas basicamente é tratado os sintomas mesmo da criança, então passa um analgésico, um anti-inflamatório, algumas soluções tópicas que a gente passa, né, tanto para limpeza dessas regiões, quanto mesmo para ajudar na alimentação da criança, porque fica muito difícil para se alimentar, então alguns líquidos que a gente recomenda aqui no consultório são para aliviar mesmo essa dor aguda que a criança sente, para que ela consiga se alimentar melhor. E também a alimentação tem que ser bem restrita, né? Nada de alimentos ácidos, nada de alimentos muito duros, rígidos, tem que ser uma alimentação mais pastosa e mais fria, mais gelada, porque o gelo ele é um anti-inflamatório natural, ele alivia, né, aquela dor. Mais alimentos líquidos mesmo, porque a criança fica bem debilitada dependendo de como é atingida. Muitas crianças também não querem escovar os dentes, mas a higiene é imprescindível nesses casos, tá? Ao contrário, quanto mais higienizar, melhor para cicatrizar as feridas. É claro que a escova tem que ser bem macia, algumas soluções também que a gente recomenda passar com uma gaze. Aqui no consultório a gente indica algumas soluções, tanto essas para aliviar a dor na hora de comer, quanto mesmo para a higiene. O melhor tratamento que a gente tem hoje em dia é o laser. O laser ele é excelente aqui no consultório, a única coisa é que tem que vir com mais frequências, então às vezes 2, 3 vezes por semana. O laser é um ótimo tratamento para estomatite, a gente tem aqui no consultório e tem repercutido bastante, as crianças recebem muito bem, porque é um tratamento rápido, é um tratamento que não dói e é um tratamento que temos visto grande resultado, né? Tanto para não espalhar as feridas na boca, quanto para tirar a dor, porque ele é terapêutico, ele também não deixa com que aquelas feridas se alastrem ainda mais na boca. Então ele tira a dor e também ajuda na cicatrização do tecido. Então ele é um tratamento muito completo, muito rápido, não é sofrimento para a criança, porque ele é apenas uma luz e é o que a gente tem visto de mais eficaz. Novamente a questão da alimentação, né? Alimentações mais pastosas,
menos rígidas, né? Sem muito tempero também. E tudo que for ácido, né, praticamente não consumir nesse período, né? O quanto tempo dura varia, tá? De criança para criança. O período mais crítico é 7 dias, mas até totalmente ser sarada a questão pode levar 15 dias mais ou menos. Como eu disse para vocês no início, é uma doença que exige bastante dos pais, paciência, amor, né? Não é fácil para a criança, tentar entender a criança porque realmente ela fica naquela situação difícil de dor o tempo todo. E então a gente precisa mesmo ter bastante paciência, tentar distrair daquele momento e tomar os medicamentos corretamente, fazer as soluções, a higiene bucal, a alimentação correta. E também, se tiver essa possibilidade de levar o dentista para fazer o tratamento com laser, maravilhoso. Como eu disse, algumas doenças bucais, elas podem sim ser confundidas com estomatite, até mesmo apenas uma afta ou uma questão gengival, que é causada por bactérias, né? Então, são casos diferentes que às vezes os pais confundem. Então, na dúvida, leve ao odontopediatra, leve ao dentista para ele fazer esse diagnóstico, prescrever corretamente os medicamentos e novamente reforçando aquela questão de sempre estar levando o seu filho ao dentista preventivamente para que quando necessitar de um tratamento específico, aquela criança já está condicionada, né? E também para evitar doenças bucais, cárie, doenças gengivais. E numa questão dessa de emergência, se a criança já tem um odontopediatra para chamar de seu, com certeza ela vai ficar muito tranquila para aderir ao tratamento, às explicações do dentista. Espero ter ajudado de alguma forma. Não coloquei nenhum nome de medicamento aqui, porque cada caso é um caso, deve ser avaliado dependendo da gravidade, né? Tem crianças que têm alergias a certos medicamentos, então a gente tem que fazer uma anamnese completa para poder prescrever. Então espero ter ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Siga também o nosso Instagram, @oralmaxclinica, lá tem bastante dicas e orientações para os pais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.